Nossa Igreja, Nossa Casa. Essa é a série de mensagens de outubro para refletirmos sobre a Reforma Protestante. E para isso gostaríamos de convidar você a não julgar casa pela fachada, a vivenciar a fé de joelhos. E sabe aquele cafezinho bom? Também tem. Então, vem com a gente, sinta-se em casa, não repara a bagunça. Bom dia, irmãos e irmãs. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus. Ficando chique, né? Tudo videozinho, né? Mas nós começamos esse mês de outubro refletindo sobre a Reforma Protestante, uma data que para a gente sempre relevante, sempre importante. E eu quero ler com você um texto que está na carta de Paulo aos Romanos. E durante esse mês as nossas reflexões serão na carta aos Romanos, não necessariamente como fizemos em Tiago, mas em alguns trechos, para que nós possamos refletir sobre a nossa identidade reformada. Romanos 1, de 16 a 17, diz a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos mais uma vez. Senhor, pedimos nessa hora a iluminação do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra, Pai, encontre no nosso coração terra fértil. Pedimos por todos aqueles que aqui estão, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa hora. Nós oramos a Ti agradecidas e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paulo ele escreve então aos cristãos de Roma e ele inicia falando do desejo de visitá-los. O que só acontece algum tempo depois. Ele fala: quero ir, mas demora para ele ir, né? Só que ele só vai para Roma quando ele é levado para ser julgado. Não como ele gostaria, como ele tinha planejado, mas provavelmente, como diz a tradição, provavelmente ele foi executado em Roma. Na época, o cristianismo ainda era um movimento muito pequeno, né? A gente está falando aí de 20, 30, 40 anos depois de que o nosso Senhor Jesus Cristo
tinha sido ressurreto. Só que alguns temiam esse movimento, outros menosprezavam, outros ainda ridicularizavam, mas o fato é que, de alguma forma, a mensagem que esse movimento levava, essa mensagem libertadora, o Evangelho, as boas novas de Cristo, estava chegando. E aí, pensando em Paulo, qual era a sua ideia, né? Entre a sua visita a Jerusalém, e o plano dele era ir para a Espanha, ele passaria por Roma. Esse era o plano de Paulo. E ali em Roma havia uma igreja, talvez estabelecida pelos judeus cristãos, que haviam regressado de Jerusalém após Pentecostes. Lembra de Pentecostes, todo aquele mover, os cristãos se dispersam depois da morte de Estevão. Provavelmente essa igreja foi plantada, não se sabe por quem, mas ela estava lá. Ele não sabe quem foi o missionário que plantou essa igreja. O fato é que, se a planejada visita de Paulo acontecesse, né, ele pode parecer um pouco incoerente, mas ele não iria fazer isso. A ideia dele era passar por Roma. Por quê? Lembre-se que Paulo sempre deixou claro que ele não edificaria sobre o fundamento alheio. Ou seja, se alguém for para a igreja, ele não ia lá aproveitar da igreja. O que nós sabemos é que Paulo convida, ele quer que esses irmãos participem com ele nessa missão. Então, o plano dele é passar por Roma. E aí, segundo os estudiosos, provavelmente ele queria duas coisas. Alguém que falasse espanhol, porque ele não falava espanhol, ele falava o latim, o grego, o hebraico. Mas na Espanha precisaria de alguém que falasse espanhol. E também de auxílio financeiro para poder chegar. Então, a ideia dele era convidar essa igreja a participar com ele na missão de outra forma. Então, a ideia dele não era ser pastor em Roma, né? E aí, então, a ideia, como ele fala lá no capítulo 15, que ele vai estar apenas de passagem. Então, Paulo, ele escreve para preparar a sua visita. Então, ele escreve para essa comunidade que ele ainda não conhece, porque ele nunca estivera em Roma antes. Portanto, ele não conhecia a maioria dos seus membros. Só que ele conhecia algumas pessoas. E aí, embasado nessas pessoas que ele conhecia, que ele deposita então a sua confiança de passar por Roma. E a partir disso, ele estabelece as suas credenciais como apóstolos e vai falar para essa comunidade, ou seja, ele vai apresentar para essa comunidade o evangelho que ele pregava. É o que a gente tem na carta aos Romanos. E assim, a partir disso, Paulo escreve na carta três coisas importantes para ele, né? Que eles orem para que seu serviço em Jerusalém seja aceitável, que o auxiliem no caminho para a Espanha, como eu disse, provavelmente com alguém falante da língua e financeiramente, e que durante a sua estadia em Roma, na qualidade de apóstolo dos gentios, vocês me recebam dessa forma. E é unânime entre os exegetas que esses dois versículos que nós lemos aqui hoje para a nossa reflexão, que ele é o programa de Paulo para toda a carta. Se você ler a carta e você espelhar a leitura nesses dois versículos, você vai ver que realmente assim faz muito sentido. É um programa, digamos que é aquele resuminho do que você vai falar, a introdução de toda a carta. Mas eu queria pensar com você que o propósito de Paulo escrever essa carta aos Romanos não tem a ver apenas com a sua própria situação. Não é só isso, né? Nem com os seus planos de viajar para Jerusalém, Roma e Espanha. A sua carta também nasce de uma situação em que se encontravam os cristãos de Roma. E que situação é essa? Mesmo uma leitura assim, totalmente despretensiosa dessa carta, deixa transparecer o fato de que a igreja de Roma era uma comunidade mista de judeus e gentios, ou como a gente viu aqui, de judeus e gregos. Ou seja, misturavam, estando em Roma, muito provavelmente
gentios era muito maior, a gente está na sede do Império Romano, então vai ter muito menos judeus. E é evidente também que havia ali um considerável conflito entre esses dois grupos. Novidade zero para a gente, né? Sempre tem. E além disso, a gente precisa reconhecer que esse conflito não era primordialmente étnico, não era uma diferença de raça e cultura, tá? Mas teológico. Por quê? Diferentes convicções quanto à função da aliança e da lei de Deus e, consequentemente, da salvação. A soteriologia, como a gente gosta de falar em teologia, para ficar bonito e difícil, né? O fato é que, afinal, qual é a questão teológica que está por trás, então, dessa tensão, que acaba sendo étnica de alguma forma, cultural, mas que é teológica em primeira instância entre judeus e entre os gentios de Roma. Os estudiosos, eles referem-se aos cristãos judeus de Roma como representantes do cristianismo judaizante. Eu acho que você já ouviu esse termo antes na igreja. O que é isso, pastor? São aqueles cristãos que entendiam que o cristianismo era apenas uma parte do judaísmo. E para ser cristão, eu precisaria ser judeu primeiro. Obedecer todas as leis, aí eu aceito Cristo, está tudo certo. Já os cristãos gentios, eles defendiam o evangelho livre de tudo isso, livre das leis. A gente aceita Cristo, vamos viver a nossa vida a partir de Cristo, e por aí vai. E além do mais, também no primeiro grupo, né, a gente pode dizer, como Paulo fala depois, né, que os fracos seriam os judeus e os fortes, os gentios, que ele dirige, e ele fala no capítulo 14, no capítulo 15 depois, é uma interpretação bem simplista, mas basicamente é isso que Paulo vai tratar durante a carta a respeito desses dois grupos. Assim, então, esses cristãos judeus, eles tinham orgulho da sua condição privilegiada, enquanto os cristãos gentílicos orgulhavam-se da sua liberdade. Por isso Paulo achava que os dois partidos estavam errados, ambos tinham que se humilhar, porque aí orgulho e Cristo não combinam. Então um tinha orgulho, né, da lei, o outro tinha orgulho da liberdade. E no decorrer de toda a carta aos Romanos, você percebe esses rumores e esses ecos dessa controvérsia, tanto nas implicações teológicas, de pensamento, como prática, né, no cotidiano daquela comunidade. E Paulo é visto do início ao fim como um autêntico pacificador, ele quer trazer paz, né, jogando água naquela fervura, ansioso por preservar a verdade e a paz sem sacrificar uma em detrimento da outra. Então a sua situação era única. Ninguém melhor do que ele nesse momento aqui para ser agente de reconciliação, porque afinal ele estava determinado a anunciar o evangelho, ele que fora antes um judeu extremamente conservador e cuidadoso com a lei, e agora entendendo que essa lei em Cristo não tinha mais eficácia, ou seja, Deus nos chamou para a liberdade, ele escreve isso nas suas cartas. Então é ele quem vai trabalhar toda essa questão. Então esse ministério de reconciliação, ele vai trabalhar a justificação do pecador culpado somente pela graça, somente em Cristo, somente através da fé, independentemente do status e das obras, fazendo aqui até uma comparação anacrônica, né, entre os 5 solas da Reforma e o que Paulo defende nas suas cartas e nessa carta também. E aí o fato é que, dentre as verdades e as experiências cristãs, essa é a mais humilhante e mais niveladora base da unidade cristã. Ou seja, que Cristo vem salvar tanto judeu quanto gentil. Que não tem nada que eles tenham que se orgulhar, porque no fundo não tem o que se orgulhar. Não é por cumprir a lei e nem
livre, né? E o segundo tema que Paulo explora é a consequente redefinição do que é povo de Deus. Não mais de acordo com a descendência. Ele deixa isso claro, não mais através da circuncisão, não mais através da cultura, mas só segundo a fé em Jesus. De forma que todos os crentes são verdadeiros filhos de Abraão, independentemente da sua origem étnica ou prática religiosa. E a partir dessa proposta, eu quero pensar com você a igreja hoje. A igreja como casa, como um lugar de reconciliação, né, de apoio, de construção de caráter, de valores e teologia. E quando a gente olha para a igreja hoje, a gente olha para a carta de Romanos, a gente vê que nós temos ainda todas essas questões não resolvidas acontecendo hoje. É polarização, é diferentes formas de ver também a salvação. E quando a gente olha para nós como reformados, celebrando mais um aniversário da Reforma Protestante, eu queria pensar que a gente, como família de fé e crentes, como tudo isso impacta a sociedade que nós vivemos. E quem somos nós, então? Que testemunho nós estamos dando a partir disso? Como eu falei no convite para essa série, né? Nossa igreja, nossa casa, eu quero fazer um paralelo entre então a igreja e a casa. A nossa casa, a sua casa. E eu queria convidar você agora a pensar comigo, pode ser na sua casa, ou numa casa qualquer, sobre o seu valor de mercado e sua atratividade. E eu queria pensar com você que é natural, né? E que a gente acredite que o tamanho do imóvel e a sua localização são fatores determinantes. Mas não sou corretora de imóveis, fui olhar alguns sites aí sobre isso, tá? Conversando com alguns amigos que são, nem sempre isso determina o valor do imóvel. Eu posso ter um imóvel maravilhoso aqui na vila, e ele vale mais do que uma casinha pequenininha lá na fonte. Porque às vezes o que vale é só o terreno. A casa em si não tem valor. Então, quando a gente pensa no valor do imóvel, tem uma coisa que é importante. E que a partir disso é a proposta para o tema de hoje, né? Que a gente não julgue a casa pela fachada, mas que é o visual da fachada. Quando você chega e olha uma casa. E com isso em mente, né, olhando então, conversando, eu queria pensar que existem bons motivos para a gente investir na fachada do imóvel. E quando eu falo fachada, é a frente, o telhado e os detalhes arquitetônicos. Vamos pensar assim, na janela, a porta, né, que nem aqui, eu estou olhando a casa da frente, tem alguns detalhes ali, desenhadinhos, né? Ornamentando a frente. Tem gente que põe tijolinho, tem gente que escolhe a cor do momento, né? Vamos escolher o moca, que é a cor do ano, e por aí vai, né? O fato é que, quando você investe, você deixa tudo isso bonitinho, você vai fazer com aquele que queira comprar ou ter interesse no imóvel, se sinta seguro. Porque se eu olho um telhadinho bem feito, com aspecto de novo, bem cuidado, eu sei que eu não vou gastar dinheiro para o telhado. E quem já reformou sabe que o telhado é uma coisa cara. Então, esse investimento se torna seguro. Esse telhado não vai cair na minha cabeça na próxima chuva. E se o telhado é antigo, isso também desvaloriza o imóvel. Eu vou ter que mexer nisso. Então, eu ganho e perco. E isso vai evitar potenciais problemas no futuro. Se você quer comprar uma casa, se ela estiver mais bonitinha e melhor, você pensa, não vou ter que reformar, não vou ter que pintar, não vou ter dor de cabeça no futuro. Sendo assim, se eu invisto na fachada do imóvel, eu posso fazer o quê? Aumentar o valor. Então eu posso pedir mais. Por quê? Porque ele está bem feito. E você pode achar que não. Se você gosta de assistir programas de restauração, reforma de casa como eu, uma boa reforma pode valorizar o imóvel de 20% a 40% do valor.
bem feita, telhadinho novo, a casa que valia 250 pode valer até 400 mil reais. Independente do local onde ele está. Aí o local é outra questão, outra estratégia, público-alvo, por aí vai. Então eu queria pensar com você que investir na fachada da casa, em especial aqui eu vou falar de telhado. Porque telhado para a gente é um negócio complicado, né, Marco? Recentemente, no ano passado, a gente teve que fazer uma reforma de urgência no salão social por conta do telhado. E mexer em telhado é uma estratégia inteligente de proteção, de garantir que o seu imóvel vai ser bem avaliado, bem valorizado, porque você reduz consideravelmente a chance de ouvir reclamação no futuro. Porque se aquele imóvel dá problema depois, a pessoa vai reclamar. Fulano me enganou, disse que estava documentado. Né? Eu falo do salão social porque o ano passado ele deu uma declinada, aí na hora da avaliação do orçamento, a gente ouviu a seguinte informação: não entra mais ninguém aqui, porque só não caiu porque Deus não quis. O telhado está comprometido. E se esse telhado cai, ele pode destruir toda a estrutura em volta, porque as telhas são antigas, é pesado, tudo isso. Aí fizemos uma reforma de emergência, que ainda não era ideal. Os nossos planos no ano que vem é trocar realmente o telhado do salão social, deixar ele ainda mais seguro. Hoje ele é seguro, não tenho medo de entrar lá, tá? Mas a nossa ideia é o quê? Deixar ele mais leve, mais tranquilo de estar. Né? Esses dias atrás teve muito vento. Eu estava aqui na igreja e eu só escutava essas telhas aqui. Esse telhado, por exemplo, nosso aqui do templo, é extremamente bem feito, bem projetado. Não vai voar. Mas quantas casas a gente vê que se tivesse encaixado, voa a telha, é uma dor de cabeça. E tudo isso é importante. Por quê? Porque quando a gente pensa em casa, é necessário ter segurança. Diz, você está falando de casa, eu não tenho casa para vender, eu não quero vender minha casa, o que isso tem a ver com a igreja? Você está me enrolando. Não, calma. Calma. Quando a gente pensa na igreja como a nossa casa, o convite que eu quero fazer para você, olhando para a igreja brasileira hoje, é que você não julgue a casa pela fachada. Porque a nossa fachada como igreja evangélica não anda nada boa. Anda. Porque é impressionante a situação que as igrejas cristãs, na sua grande maioria, está de pobreza e mediocridade, mas não no sentido financeiro, mas intelectual, espiritual. Dominicalmente, sermão que é muito mais uma palestra de coaching motivacional ou desmotivacional, em alguns casos. São pregações vazias, discursos ideológicos, ao invés de pregar seu evangelho, preleções insossas. A igreja tem sido submetida a uma dieta assim terrível. É uma sopa rala de esquerda e direita, que não nutre, mas só enche o ego. Qualquer semelhança com os romanos não é coincidência? Egos inflados. A minha igreja é melhor que a sua, a minha teologia é melhor que a sua, a minha forma de ver a salvação é melhor que a sua. Entre nas redes sociais. O X lá, o antigo Twitter, é só briga. Ordenar a mulher, isso não está na Bíblia. Porque onde já se viu, perde salvação, não perde salvação, caminista, armeniano, começa. É uma coisa atrás da outra. Eu vi a notícia essa semana eu não vou falar o nome dela, porque eu não vou saber dizer, mas agora a bispa da Cantuária, que é a líder da igreja anglicana, é uma mulher. Foi eleita essa semana. Os comentários no post são lastimáveis. E o pessoal começa a brigar nos comentários, né? Porque eu sei que você, como eu, adora ler os comentários das notícias. Porque é onde você se diverte. Você ri, você chora,
você se revolta. Então é isso que a gente tem, um monte de gente querendo fazer um monte de coisa, mas não querendo pregar o Evangelho. Existe um contingente expressivo de pessoas sem maturidade e estatura espiritual. E aqui não estou colocando a gente num lugar melhor que isso, não, porque a gente precisa reconhecer que algumas vezes também nós somos vazios. Porque algumas vezes a gente acha, na nossa arrogância presbiteriana, da intelectualidade, que a gente é mais que os outros. Então a gente acha que a gente é muito forte. Mas a gente também tem que assumir que muitas vezes a gente está tão preocupado com a teologia, esquece de olhar para as pessoas. Então aqui tem muita gente sofrendo processo de infantilização da fé por falta de pregação da palavra, de comunidades e líderes tóxicos. É um processo de soberba espiritual por parte daqueles que acham que sabem alguma coisa. E uma leitura curiosa da história cristã vai mostrar que existe uma estreita relação entre pregação da palavra e vida da igreja. Todas as vezes que a pregação do Evangelho floresce, o seu impacto se torna evidente na vitalidade da igreja. E subconsequentemente na cultura da igreja, da comunidade de fé e também da comunidade à sua volta. Pensando nisso, o que a igreja brasileira sofre é um declínio da pregação. Uma falência dos púlpitos, e é uma tragédia para o povo de Deus, porque existem muitos palestrantes, mas poucos pregadores. Tem uma enorme carência de pessoas que pregam o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A gente ouve muito sobre pecado, sobre política, mas não ouve sobre o Evangelho, sobre graça, sobre misericórdia, sobre um Cristo que muda vidas, que restaura fachadas, né? Pensando na nossa ideia de casa. E o que a gente tem são pessoas superficiais. Boa parte dos cristãos não sabe o que significa o Evangelho. Você já parou para pensar, se precisasse explicar em 5 minutos o que é o Evangelho, ou 12 minutos, e muitos não conhecem as verdades elementares da fé cristã. As implicações dessa triste realidade são avassaladoras. É você ver crente pegando um pacotinho de bisnaguinha no mercado porque tem uma propaganda de Dia das Bruxas e falando que aquilo é influência do diabo, que o diabo está levando até as crianças a pecarem se comer a bisnaguinha. É pegar crente pegando a lata de Coca-Cola com um personagem de Star Wars e falando que é o diabo que está ali. Você já deve ter ouvido tudo isso, né? Não é novo, só reformula, né? E a gente, eu não sei, é triste ver isso. É triste, o cenário evangélico brasileiro, ele é constituído de igrejas teologicamente confusas, moralmente frouxas, ou moralmente, né? Ou é uma coisa ou é outra, socialmente inoperantes, é só aqui dentro, é só o culto, não é mais nada, e espiritualmente decadentes. É uma triste realidade, é uma fachada feia demais para uma igreja que começou linda, pulsante, mas eu quero convidar você a não colocar tudo no mesmo pacote, porque senão eu vou falar assim, pastora, nós saímos daqui hoje chorando. A gente precisa chorar, a gente precisa se lamentar assim, fazer como Jeremias fez, mas lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, de que tem esperança, de que, assim como uma casa, a igreja também pode ser reformada, restaurada, trabalhada, mudar, melhorar. Né? Se nós considerarmos que a realidade da igreja, seja na Europa do século XVI, seja hoje, ou seja também na época de Paulo, continua muito parecida, o que a gente tem que fazer é se voltar para o Evangelho. Porque é esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que restaura. E é uma mensagem da qual Paulo se orgulhava, não por ser uma mensagem dele, mas por
salvação de todo aquele que crê. É o que ele diz. O Evangelho não é uma simples mensagem motivacional, daquelas que a gente ouve e sai mal, né? Que a gente sai bem, mas depois vai perdendo, né, a motivação. Que não é capaz de dar impulso, não, é uma mensagem que transforma vidas, é uma mensagem que arranca lágrimas, que arranca sorriso, que acende esperança, que penetra nas nossas entranhas, no nosso coração, que tem a capacidade de arrancar mágoas, ódio, inveja, orgulho, arrogância, teimosia e tudo o resto que o pecado vai deixando dentro de nós. Nesse sentido, o Evangelho não é somente palavra, não é somente discurso ou ensinamento. Quando a gente entra em contato com o Evangelho, que é essa boa notícia, alguma coisa acontece. Por quê? Porque com ele está o maior tesouro, a maior força, o maior poder existente no Evangelho, o Espírito Santo, Deus em pessoa. Então o Evangelho é o canal pelo qual Jesus vem ao encontro das pessoas. E a gente fala de boa nova, mas o Evangelho também possui uma má notícia. E é isso importante a gente pensar. Qual é a má notícia do Evangelho? Que nós somos pecadores. Que nós nos afastamos de Deus. E a boa notícia é que Deus veio ao nosso encontro para nos resgatar, para nos salvar da morte eterna e para transformar a nossa vida. Quando o Evangelho começa a fazer sentido para uma pessoa, porque é importante a gente pensar nisso, porque você pode pregar, mas é o Espírito Santo quem vai convencer ela, e quando esse Evangelho começa a fazer sentido, isso dilacera a gente, é quase insuportável. Olhar para o espelho e falar, como eu sou pecador, como eu sou ruim, como eu sou mau, como eu não sou quem eu gostaria de ser. E por isso que no culto cristão, a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, né, é uma das partes principais. A gente, muita igreja, não, o sermão é o elemento central, ele é, mas não só ele, a gente tem a mesa, a gente tem o batismo, como reformado, nós mantemos ao longo de todos os domingos, não só hoje que tem ceia, a mesa e o batismo, que é para nos lembrar dos sacramentos. E Deus é um Deus pedagógico. Ele gosta de nos mostrar, de nos ensinar. Então, quando a gente olha para a mesa e a gente participa do pão e do vinho, esse Deus que nos acolhe na sua mesa é o Pai que traz o Filho para sentar com ele. E aquele que recebe a mensagem aceita e fala, não, eu vou ser batizado, eu vou professar a minha fé nas águas do batismo, recebe uma nova identidade de filho amado, de filha amada. Então, não significa que os outros momentos não são importantes, né? Mas a pregação, ela traz para a gente o Evangelho. O Evangelho, a mensagem cristã, não faz parte apenas do culto. Ela é o carro-chefe da missão cristã. Então, por isso que a gente fala, não adianta fazer um projeto social que não prega o Evangelho. Assim como não adianta pregar o Evangelho e deixar a pessoa com fome. São duas coisas que andam juntas. Porque se não andarem juntas, não faz sentido. Por quê? Porque os sinais acompanham aqueles que creem. Está aqui a mesa. Está ali a bacia do batismo. A gente é visual. A gente precisa pôr a mão. A gente briga com as crianças, né? Não põe a mão. Mas convenhamos que depois de adulto a gente também adora pôr a mão. Você vê uma flor bonita, você já vai com as mãozinhas. Você quer levar as crianças à loucura, levar elas num museu, num lugar legal e falar, não pode pôr a mão. Nossa! A gente é assim, né? A gente precisa pegar, a gente precisa ver. Então, a fé, ela deve estar ancorada na palavra de Deus, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Quando alguém deixa o Evangelho de lado, pode se dedicar aos milagres, às bênçãos ou só aos sinais, também não é assim. Por quê? Porque as coisas andam juntos, palavra e sinais. Infelizmente, a gente sabe que muita gente só vem na igreja buscando milagre, buscando bênção, buscando prosperidade, mas não quer Deus. Eu preciso me encontrar com Deus. O resto é consciência.
Por isso que a gente precisa cada vez mais nos concentrar na palavra, porque senão o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer manobras maiores, né? Por quê? Porque se eu não tiver milagres, se eu não tiver como ludibriar o povo, eu também não tenho palavra, vai ficar um evangelho vazio. Que é o que a gente tem, infelizmente, que não é seguro, que é feio. E o maior sinal do agir de Deus é a salvação, recebida pela fé que brota do ouvir da palavra de Deus. Então, assim como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, eu espero que você também não se envergonhe do Evangelho, em nenhum momento, mas é difícil. É difícil porque tem lugar que eu tenho vergonha de falar que eu sou pastora. Eu falo que eu sou teóloga, professora, porque falar que você é pastor é quase sinônimo de falar que você é lobo. Sim. E você com certeza já deve ter visto e ouvido. Então, pastor já torce o nariz. Eu tenho um tio que é pastor lá no sul de Minas. Eu já estava lá vai fazer 30 anos já. Mas ele falou que quando ele chegou, ele não conseguia alugar casa, mas é que lá tem a casa pastoral, mas se ele quisesse, ele não ia conseguir, porque ele não conseguia comprar carro. Ele não conseguia fazer um crediário numa loja. Eu não consegui fazer um crediário numa loja assim. Posso falar que é pastor que não aceita. Você precisa, é incrível isso. Não estou reclamando. Mas o fato é que é muito assim. Por quê? Porque essa é a realidade que a gente tem. De pastores que querem ficar ricos, que querem formar o seu clubinho da igreja, que querem exercer poder sobre as pessoas, mas que não querem pregar o evangelho, que não querem ver vidas transformadas. Porque a função do pastor é capacitar os crentes. Não é falar para você o que você tem que fazer ou não fazer na sua vida. Você tem que ter autonomia. Você tem que saber a palavra a tal ponto que você olha e fala, isso vai dar a luz, isso não vai. O pastor tem que ter essa capacidade. Ele não tem que dirigir a sua vida. Porque tem pastores, tem líderes, né, que ao invés de pastorear e cuidar das ovelhas, estão devorando, estão explorando. Mas olha para Jesus. Isso dá esperança também lá em Mateus 23:14, que ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que envergonham o Evangelho, usando o poder de Deus em benefício próprio. Então, o Evangelho não é algo que eu possa usar como negócio. Evangelho não é algo que a gente possa brincar. É muito sério. O Evangelho não é uma lista do que pode ou não pode fazer. Porque a gente gosta de fazer isso. Aí isso é pecado, isso não é. Isso pode, isso não pode. Isso não é Evangelho. Evangelho, como a gente leu aí, é a revelação da justiça de Deus vivida pela fé. Que justiça é essa? E aqui é importante dizer que a gente não pode confundir a justiça de Deus com a nossa própria justiça, porque a nossa justiça é frouxa. Ou ela é via vingança, ou ela é leve demais. A justiça de Deus tem a ver com o nivelamento e com a imparcialidade com que Ele olha para o ser humano. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a nossa condição desde Adão e Eva. Todos nós, desde a pessoa mais importante até o mais derrapado. Na caminhada da fé, ter constância disso, de saber disso, é um dos passos mais importantes para a gente. Porque a gente não se coloca acima de ninguém. Nós somente iremos entender a dimensão e a importância da vida e da morte de Jesus, usando um termo bem antigo, se a ficha cair, porque eu sou pecador. A hora que eu entendo que eu sou pecador, eu entendo a importância da morte, vida e ressurreição de Jesus. O Evangelho começa colocando cada um no seu devido lugar. Um lugar onde nós gostamos de jogar os outros. Mas a gente não aceita que a gente está lá. Fulano é pecador. Merece o inferno, fundo do poço. A gente tem dificuldade nisso, de saber que lá também é o nosso lugar. A gente tem uma tendência de achar que a gente é melhor que os outros.
acontece porque a gente olha para a lei de Deus como a gente olha para o Código Civil brasileiro. Com base no Código Civil, dos advogados de plantão, ou o Código Penal, se você preferir, eu posso ser melhor ou não que o outro, porque existe uma gradação dos crimes, não existe? A partir disso, diante desses códigos, eu consigo até ser inocente. Mas a lei de Deus, ela está em outro nível, ela não possui classificação. Porque, na verdade, só existe um crime. O crime contra Deus, que é não amá-lo. E não amar o seu próximo. Que a gente geralmente comete com bastante frequência. Porque o pecado nada mais é o quê? Que não amar a Deus, que não amar o próximo. Seja qual pecado for. Percebe a diferença? Na lei civil, eu posso até ser inocente, mas na lei de Deus, não dá. E diante da lei de Deus, esse crime, esse pecado, só tem uma sentença: a morte eterna. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não consegue amar Deus como realmente deveria amar, a gente não consegue amar o próximo como deveria amar. Então, nesse sentido, todos nós temos a mesma sentença. O fato é que, ao invés de Deus determinar essa sentença sobre nós, Ele determinou sobre o seu Filho. Na cruz do Calvário, Jesus tomou a nossa morte pelo nosso pecado e sofreu a sentença. Deus, na sua justiça, Ele pune o pecado na pessoa de Jesus. Conforme a sua própria lei exige. E a partir disso, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós não somos libertos da morte eterna porque a gente é bom. Não, é porque Jesus já cumpriu a sentença por nós. E por isso a gente pode entrar na presença de Deus já a partir de agora, em oração, por exemplo, em culto, tendo a certeza que no dia que Jesus voltar, nós estaremos lá não por causa da nossa justiça, porque na lei de Deus todos nós somos culpados, mas por causa da justiça de Cristo, que tomou sobre si o nosso pecado, que levou para a cruz e que venceu a morte, porque Ele ressuscitou. E é nessa crença que a gente sabe que um dia a gente vai ressuscitar, porque Ele, vamos pensar assim, vou usar um termo assim redundante, matou a morte. Ele acabou com a morte quando Ele ressuscitou. Então essa morte que era para ser eterna não é mais. A gente tem a morte física hoje pela decorrência do pecado, da deteriorização dos nossos corpos. A gente tem uma justiça humana falha em detrimento do pecado que está em todas as estruturas humanas. Onde tem gente que tem pecado, nunca vai ser perfeito, nunca vai ser o suficiente. O fato é que, a partir disso, a partir que eu aceito Cristo, eu passo a viver como justo. Mas, não como um justo que, olha como eu sou bom, mas como um pecador que sabe quem me tornou justo. E a partir disso, a fé é o caminho para a justiça, em vez de ser o caminho para a vida, como alguns pensam. Porque tanto justiça quanto vida se dão pela fé. Eu recebo a justiça de Deus quando eu creio em Cristo como Senhor e Salvador. Quem é justo pela fé também vive pela fé. É isso que Romanos fala, parafraseando Abacuque, lembre-se que foi a partir desse texto que Lutero se deu conta de que tinha uma coisa muito errada na igreja do século XVI. Porque, diga-se de passagem, tudo isso que a gente vê hoje, ele via na igreja do século XVI.
viva, nos mantendo vivos até que Ele venha. E eu queria, para concluir, deixar essa frase do John Stott. A razão pela qual o Evangelho é o poder de Deus para a salvação é que nele se revela a justiça de Deus. Que a nossa igreja possa ser cada vez mais essa casa reformada pela justiça de Deus. Que entenda que sim, somos pecadores, mas que em Cristo nós podemos estar seguros, porque nele a gente sabe que não vai ter problema no futuro. Em Cristo nós somos valorizados, assim como uma fachada reformada numa casa, que dá valor para a casa, porque o Evangelho fala de ressurreição, fala que o justo vive pela fé, ou seja, aquele que sabe que é pecador, mas crê que Deus o perdoou e libertou, viverá para sempre em Cristo Jesus, sabendo que Ele cumpriu em si a justiça que Deus exigia. Ou seja, aquele que sabe que é pecador, mas que nisso sabe que não merecia, mas que tem muito mais do que merecia, e pode andar realmente tendo certeza da vida, porque não pelas suas obras, mas por causa do que Cristo fez na cruz de Calvário. Ele tomou a minha incapacidade de amar a Deus, de amar o próximo, e pregou na cruz de Calvário. Glória a Deus por isso. Essa é a primeira transformação que o Evangelho faz. A partir disso, ele vai transformando a nossa vida dia após dia. Que aqui, realmente, a gente possa sentir isso na nossa comunidade de fé. Que a gente possa se lembrar disso todos os dias. E quando nós estamos em casa, quando a gente está em casa, Deus nos convida para sentar na mesa e para cear com Ele. E é nessa certeza que a gente celebra a mesa do Senhor nessa manhã, de que não foi por méritos nossos, não foi pela nossa capacidade, porque a gente ainda, muitas vezes, não consegue amar Deus e o próximo como nós deveríamos amar, mas que em Cristo nós somos declarados justos. Nós podemos, a partir de Cristo, aprender a amar a Deus e amar ao próximo como se deve amar. E Ele faz um convite para nós nessa manhã: vem cear com Ele. Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai, nessa hora. Obrigada, Deus onipotente, santo, majestoso, justo e fiel. Obrigada, Pai, porque a morte do Seu Filho Jesus Cristo na cruz se deu para a nossa justificação. Nós somos chamados justos não por aquilo que nós somos ou fazemos, mas por aquilo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez. Santo, justo, poderoso. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos chama para sermos filhos e filhas na sua casa. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos convida para sentar nessa mesa, para partilharmos, ó Deus, de tudo que o Senhor fez e faz por nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque estando às vésperas de entregar-se para a nossa salvação, o Senhor instituiu o sacramento do pão e do vinho. Obrigada, Senhor, porque nós podemos celebrar. Obrigada porque nós podemos pegar nas nossas mãos o pão e o vinho, sentir, Senhor, o gosto e saber, ó Pai, que para nós é doce, mas que para o Senhor foi amargo, porque o Senhor levou na cruz o nosso pecado, mais amargo que o vinagre que os soldados colocaram na sua boca quando sentiu sede. Obrigada, Pai, porque mesmo nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades, nas nossas tentações, nas nossas provações, o Senhor está conosco, nos fortalecendo, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado nessa hora, Pai, por cada irmão e cada irmã que aqui está. Que o Senhor seja sobre cada um, sobre as suas dificuldades, ó Pai, sejam elas de relacionamento, primeiro com o Senhor, depois com o próximo. Perdoa às vezes, ó Pai, que nós pecamos contra Ti e contra o nosso próximo, ó Deus. E isso só nos mostra que nós somos pecadores. Por isso, Senhor, não nos
nos deixe ensoberbecer. Não nos deixe achar que nós somos melhores que ninguém em nenhum momento. Seja nas nossas atribuições domésticas, nas nossas atribuições profissionais, relacionais. Seja sobre cada um, ó Pai, nessa hora, sobre os cônjuges, sobre os filhos, sobre aqueles que têm tido dificuldade de relacionamento no trabalho, dificuldade de administrar as suas finanças, os seus recursos. Nos dê sabedoria, Senhor, que nós possamos viver pela fé em todas as áreas da nossa vida, sabendo que o Senhor é capaz de transformar, de mudar. Dá-nos, ó Deus, essa certeza, esse amor, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelas dádivas do pão e do vinho. Obrigada, Senhor, porque elas nos remetem ao Teu sacrifício por nós, ao Teu amor. Chegamos, ó Pai, diante da Sua mesa para celebrar, porque não éramos merecedores, mas o Senhor assim nos tornou. Obrigada, Senhor. Nós somos imensamente gratos, ó Pai. E pedimos, envia sobre nós o Teu Santo Espírito e santifica, Pai, essas ofertas. Santifica o nosso coração nessa hora. Que a Sua presença, que se faz viva e real no nosso meio, Senhor, seja perceptível por todos. Que nós possamos sair daqui com os corações alegres. Não porque a palavra que foi pregada fez isso, mas porque o Senhor fez isso no nosso coração. Porque o Teu Evangelho fez isso, ó Pai. E obrigada porque podemos participar na comunhão do corpo e do sangue com toda a igreja, em todo o tempo, espalhada pela face da terra. Nós agradecemos, ó Pai, e oramos a Tua oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu, dando aos seus discípulos, dizendo: Isso é meu corpo, que é partido em favor de vós. Após cear de semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a aliança que eu faço no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E nisso consiste o mistério da nossa fé. E todas as vezes que comemos e bebemos desse cálice, anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. E assim façamos. Então comamos e bebamos todos juntos. Obrigada, Senhor, porque o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que nós abençoamos é a comunhão do Teu sangue. Obrigada, Senhor, nós Te damos graças de todo o nosso coração. Obrigada pela comunhão do corpo e do sangue. Obrigada pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor nos olha como justos e o Senhor vê a justiça de Cristo em nós. Que essa justiça que o Senhor vê em nós faça com que nós possamos, dia após dia, vivermos uma vida que Te agrade. Uma vida, Deus, que dê testemunho de quem o Senhor é. Obrigada pelo sacramento da Eucaristia. Obrigada pelo pão e o vinho, Senhor. Pela Sua grande misericórdia que nos preserva em comunhão com os santos e eleitos, ó Pai, de todos os tempos. Que nós possamos perseverar nas boas obras que de antemão o Senhor preparou para nós. Obrigada. Obrigada por essa igreja. Obrigada por essa comunidade de fé. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigada pelo Teu sustento para conosco, Pai. Obrigada porque o Senhor tem sido fiel para com cada família aqui representada. Que o Senhor nos fortaleça em fé.
que o Senhor nos fortaleça em comunhão, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com a sua família e com o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre.